Estamos no Ativamente Cast. Aqui nós falamos sobre pessoas, sobre a mente, sobre como ativar a nossa mente e para que a gente tenha resultados melhores no nosso dia a dia. E hoje nós estamos com um podcast muito especial. Vamos falar sobre imaginação, sobre crianças, sobre livros infantis. E estamos ao vivo, estamos aqui presencial no nosso podcast com Carlos Heráclito Melo Neves. Esse nome ninguém conhece, né? Mas todo mundo conhece o Calunga, né? Com vários livros. E estamos também aqui com a professora Cirlei Facchetti, que se dedicou muito tempo às crianças, né? E já se aventurou a escrever algumas coisas, ainda não publicou, né? Algumas coisas em literatura infantil. E eu convidei ela porque eu acho que vai ser mais legal, assim, mais informal essa conversa com o Calunga. Então eu quero primeiro deixar o Calunga se apresentar, embora eu já tenha visto, né, que ele é um poeta, é contista, é artista, compositor, já gravou CDs, né? E é mais um gaúcho de Jaraguão que chega aqui no nosso podcast. Atualmente o Calunga está morando em Itapema, né, em Santa Catarina. Então, Calunga, primeiro você se apresenta, depois a Cirlei fala um pouquinho sobre ela também, sobre esse interesse dela também em literatura infantil. Bom, eu estou muito feliz de estar com vocês, com o pessoal que também acompanha o podcast, porque, primeiro que eu estou com um autor maravilhoso, né, na minha frente, que eu admiro muito. A Cirlei que brevemente já vai estar também com seus livros infantis, né, para a criançada aproveitar bastante. E eu vou me apresentar, assim, de uma maneira mais enxuta, como eu me apresento para as crianças. Permitam que eu me apresente, o nome não tem importância. Pode ser João, ou José, ou Dom Luiz de Bragança. Tanto faz eu ser careca, ou no cabelo usar trança. E daí, se eu sou magrela, eu tenho uma linda pança. Permitam que eu me apresente, sou poeta de criança. Então essa é a minha apresentação. É o poeta, né? É a veia poética, né, na apresentação. Obrigado. Fala, Cirlei. Bom, eu sou Cirlei Facchetti, né? Sim. Como você já falou, sou professora, não trabalho, não atuo mais, né? Mas trabalhei 26 anos com educação. Sou de uma família de educadores, pai, mãe, irmãos, tios, primos, enfim, todo mundo. Então, é uma coisa que sempre gostei muito de fazer. E contar história para crianças sempre teve presente na minha profissão. Mesmo Sim. quando estudava, né? Sim. Tudo que a gente aprendia com as professoras tinha que fazer contando histórias, inventando, criando. Então, isso realmente me encanta. Eu gosto muito eu admiro muito quem escreve para criança e fico encantada com as lições e com as coisas que dá para passar com uma história infantil, né? Então, esse mundo realmente me encanta. Então, é um sonho também, né, escrever um livro. Como vocês sabem, também já estou mexendo nesse sentido. E é um prazer estar aqui, né? Obrigada, Arnone, pelo convite e um prazer estar conhecendo pessoalmente. Já tinha falado por telefone, mas agora... O Calunga, ele é gaúcho, né? Aham. Aqui só vem gaúcho aqui, né? É uma coisa impressionante. Mas hoje nós temos uma catarinense de Camboriú, que a Cirlei é de Camboriú. Catarinense. Então hoje nós vamos ter uma boa representação do Rio Grande do Sul e também aqui da nossa região, né? De Santa Catarina, da nossa região. Mas eu queria só complementar um pouquinho, né? Que o Calunga, só eu contei 15 livros, cara. 15 livros da literatura infantil. Alguns títulos, assim, extremamente, vamos colocar assim, intrigantes, né? Sobre, só vou citar, assim, né? A Bengala Mágica, da tia Zoraide, né? Uma bengala mágica. O Sapo Inglês e a Sapa Espanhola, né? São títulos que me chamaram a atenção. É o Sapo Inglês e a Sapa Espanhola
E Criança Não Faz de Conta, é outro livro, né? Criança Não Faz de Conta, quer dizer, é um título realmente que chama muita atenção. E mais outros livros, né? Trem de Carretel, Amor de Bruxinha, O Primeiro Namorado, O Primeiro Namorado, que mais tem aqui? O Casos do Detetive Bolotinha, né? Interessante, isso, né? Enfim, vamos lá, Calunga. Como é que você escreveu tantos livros assim? Não, sabe que a biografia, eu acho uma coisa assim, totalmente mutável, né? A gente está conversando agora, daqui a uma semana já tem mais alguma coisa a colocar em relação a livros, porque é muito dinâmica a questão da literatura infantil em relação à publicação. Porque um livro de adulto, né, por exemplo, 200 páginas, 150 páginas, já demora mais tempo, um pouquinho para elaborar. E infantil normalmente é 30, né, se for de poemas, 30 poemas, uma história já também é mais enxuta. Então a produção é maior do autor de literatura infantil. A qualidade, sim, essa aí tem que ser muito, muito bem cuidada, porque a criança cada vez está evoluindo mais. Então, em relação aos livros, são 41, né, hoje. 41 livros. 41. O mais recente deles, eu trouxe aqui, é O Poeta Brincalhão, que quase que é uma autobiografia, né, poética minha, que é um resumo de todos os outros. O Criança Não Faz de Conta, todos eles que foram citados aqui, realmente me chamaram a atenção quando eu fiz, porque eu acho que é uma coisa interessante. O autor tem que ser leitor, ele tem que ser crítico dele e aceitar a crítica dos outros em relação ao trabalho dele. Então, ele tem que abrir totalmente a porta para receber e também dar, né, em relação ao que ele está escrevendo e colocando para o público. E, principalmente, no caso de criança ou de alguém que tem um assunto muito interessante a nível social, assim. Então, o Criança Não Faz de Conta, primeiro nasceu o título do livro, né? Eu estava com esse título na cabeça e não me saía mais, porque eu acho que o olhar do adulto sobre a criança, ele até hoje não é um olhar muito sincero, assim, que dá muito crédito, porque ele olha sempre com a sua visão. Então, eu acho meio interessante quando dois adultos estão falando sobre literatura infantil e não tem criança junto, né? Eu acho que é a mesma coisa que dois homens falar sobre a mulher, não tem uma mulher para vocês estão totalmente errados, ou estão certos aqui. Então, eu acho que existe isso aí na nossa sociedade como um todo, tanto na questão da literatura como no dia a dia, né? Que é essa maneira de ver as coisas sob uma ótica só, achando que aquilo ali seria o ideal. E eu acho que com a criança o cuidado tem que ser muito maior. Por isso que eu escolhi esse título, Criança Não Faz de Conta. Porque o adulto faz de conta, né? O adulto engana, entre aspas, né, com facilidade, ele é sincero também. E, no fim, a gente acaba não acreditando na sinceridade do adulto, porque sabe que ele também tem o outro lado, né? E a criança não. A criança é autêntica, é espontânea. Por isso que Criança Não Faz de Conta foi o título. E só um pedacinho do poema que deu nome ao livro, no caso. Criança não faz de conta, vive a mostrar o que sente. Chorando se está tristinha, sorrindo se está contente. Por isso, muito cuidado. Criança não faz de conta. A verdade é bem-vinda e a mentira desaponta. Então, por aí vai a minha visão da criança. E os outros poemas todos, né? Depois de fazer um poema que seria a base do livro, não posso sair dessa linha agora. Então, tem que ser uma linha. Quer dizer, essa é a maior dificuldade que eu acho na poesia para fazer um livro. Se são 25 poemas ou 30, eles têm que manter uma coerência. Não pode, assim, falar só de bichinho e botar a criança não faz de conta. Então, tem que ter algum poema de bichinho, tem que ter com a natureza, mas sempre naquela linha que a criança vai se sentir importante lendo o livro. O Sapo Inglês e a Sapo Espanhola foi numa época engraçada, porque eu estava fazendo uma viagem de Santo Ângelo, que eu morava em Santo Ângelo, que foi do Banco do Brasil também, então eu trabalhei em várias cidades, para Curitiba. E era mais de 10 horas de ônibus. E eu estava no auge de criatividade, eu acho, naquela época. Aí peguei levava sempre comigo o nosso notebook da época, que era um caderninho, né? Um caderninho e uma caneta. Aí eu disse assim, o caderninho é bom até hoje, né? Até hoje. Assim, a história eu vou escrever em português, mas eu moro
Eu sou de Jaguarão, que é a fronteira com o Uruguai. Então, eu tenho tinha muito acesso ao espanhol, né? E inglês é a língua universal. E eu sempre achei assim que a pessoa do Rio Grande do Sul, no caso, Santa Catarina também, assim, porque eu acho que a região sul, né? O espanhol e o inglês seriam quase que obrigatórios para nós, um pela vizinhança e outro pelo universal. E assim, então um personagem vai ser em inglês, o outro vai falar em espanhol e a história vai ser contada em português. Aí eu já comecei a elaborar, depois eu comecei a vou fazer tipo um cordel estilizado ali, não é bem um cordel, mas a rima é de cordel. E eu fiz uma história de amor, né, entre dois sapos, que o sapo um era inglês, que era o galã, a sapa era espanhola e é narrada a história em português. Tudo deu certo no final. Tudo deu certo e eu fiz esse livro para colorir, para a criança colorir, preto e branco. Também que já estava sumindo o preto e branco, já estava vindo só todo livro colorido. Disse, não, vamos voltar um pouquinho retrô aí. Né? Pô, foi super bem aceito, né, o livro. Só uma editora não aceitou porque dizia assim, não, mas tu tá fazendo 3 línguas ao mesmo tempo, vai atrapalhar mais que ajudar. E não tinha tanta escola de inglês ainda, sim, assim, né? Sim. Mas no fim o livro foi super tranquilo. E assim, aí surge já uma curiosidade. Como os personagens dos seus livros ou histórias têm alguma coisa a ver com pessoas da sua família, pessoas como assim, Maurício de Souza, ele tem, a Mônica é uma filha, né? E tem outros filhos que são personagens dele e tal. Você também tem isso nos seus livros? Não, eu tenho mais assim, os meus netos, né? Eu comecei a escrever, eu não tinha nenhum neto, eu era tio. Agora eu já sou vô, né? Já sou vô, então eu já me identifico muito mais como vô. Então eu acho que os netos são fundamentais, né, na criação desse processo. Mas não necessariamente eles, porque eu acho uma coisa assim muito, muito interessante na pergunta, né, sobre o caso do Maurício. O Maurício é a parte, né, porque ele é uma pessoa espetacular, né, em todos os sentidos. Ele é um bom desenhista. Sim. Aí ele tem uma equipe muito grande também para fazer as histórias. Ele consegue olhar uma pessoa e fazer uma caricatura, um personagem com aquela pessoa, Ronaldinho Gaúcho, Pelé. Então, assim, ele é um fora de série mesmo. E a mídia dele é muito imensa, né? Ele não é escritor. Ele é de gibi, de uma outra tradição. Sim, então, eu acho que assim, a poesia já é muito difícil a gente ter uma pessoa como personagem. A gente tem um detalhe dessa pessoa, os olhos. Então, sempre eu tive isso. Eu olho para uma criança, naquela época de loirinha, de olhos azuis, uma negrinha, bonitinha. Então, tudo é personagem. Tudo é personagem. Então, essa diversidade vista sob esse olhar na criança é maravilhosa. Porque eu nunca distingui um personagem de outro, nunca disse assim, esse aqui vai ser mau, esse aqui não vai ser, entende? Não, eu acho que a minha questão é valores. Então, eu adapto todos os meus personagens aos valores que eu quero transmitir. Então, por exemplo, a dedicatória eu posso fazer para os meus netos, mas assim, personagem, porque se eu faço para um e não faço para o outro, eu vou ter cobrança. Né? São quantos netinhos? São 6. 6. E eles cobram mesmo assim, mas por que tu falou no Pedro e não falou no Fernando? Né? Então, para evitar isso, eu não Hoje não tu tens praticamente um laboratório dentro de casa para poder... Dentro de casa? Com os netos. Sim, dentro de casa, com vizinhos, com tudo. Para poder estar vendo a resposta da criança, né? Como tu disse, tem que estar vendo o que eles falam para ti também, né? Mas só que a gente tem um princípio, sabe? Não adianta, a gente pode até conversar assim, bem aberto sobre literatura, sobre qualquer outro assunto, mas na hora de criar, é a gente com a gente mesmo. Então, a gente volta ao que a gente realmente acredita. Eu não abro mão de valores. Não abro mesmo. Não abro mão. Eu acho que agora modificaram muitos valores, mas isso é uma questão do adulto. A criança ela está começando agora, entende? Então, se eu puder transmitir os mesmos valores que há 60 anos atrás eu recebi, e até hoje eu acho que foram válidos, eu vou fazer isso. Perfeito. Né? Eu acho que essa questão assim de... A gente... Pelo menos eu sinto nos títulos dos livros que a preocupação dele com transmitir esses valores, né? Sim. Eu senti isso quando eu fui pesquisar alguns títulos que você tinha escrito, né? E eu acho que isso não sei se a Cirlei ainda não publicou nenhum livro. Não. Mas já pensou e até está pensando, né? Eu sei que a Cirlei que tem um livro já escrito, mas não publicou.
Tu pensou nisso também, em valores? Com certeza. A primeira coisa que eu pensei foi o que eu quero transmitir. O que a minha história quer passar. E aí, de valor, né? De valores. E aí tem um leque enorme. Então, tinha que escolher alguma coisa. O Calunga já leu o meu como é que é? Sinopse do livro. É. E então essa foi a primeira preocupação. O livro tem que passar algum ensinamento, algum valor ético, alguma coisa, porque senão ele não faz sentido, né, para mim. E depois, a segunda coisa que eu pensei, agora essa daí eu também ia perguntar depois, foi a pergunta que eu fiz antes, se você se baseava em alguma coisa perto de você. Eu pensei assim, eu quero escrever sobre algo do meu dia a dia. Porque não adianta eu escrever coisas lá de uma outra região que eu não tenho conhecimento, né? Então, assim, do dia a dia aqui das coisas, dos bichinhos, das coisas que estão próximos, que a gente conhece como é que funciona, para poder botar na historinha. Por isso que eu perguntei também, né? Você também faz essa, porque falou lá do sapo inglês, da sapa espanhola, por causa da divisa ali. Então, existe isso, né? O escritor, ele acaba se baseando naquilo que ele vive, né? Nas coisas do dia a dia dele, né? Porque, sabe, também, tem o seguinte, a questão da ficção, né? A ficção, a realidade, conforme o tema que tu for desenvolver, tu precisa de dados concretos, né? Para a credibilidade, né? Para a credibilidade do leitor também. Por exemplo, o caso do Detetive Bolotinha, então. eu sempre penso no livro caminhando. Eu adoro, né, caminhar na beira da praia, então, por isso que eu gosto de... Por isso que você mudou. Só Caxias. Caxias é altos e baixos, tu não tem tempo de pensar, senão tu cai, né? E na praia, não. Na praia eu sempre tenho uma ideia na praia, sabe? Ou para botar no Instagram, ou para fazer um artigo para um blog, qualquer... A ideia surge na praia, porque ali eu posso me xingar, eu posso ser esquerda, direita, que ninguém tem nada a ver com isso. Então eu fico muito à vontade quando eu estou comigo mesmo conversando. Eu amo muito também. Então, agora, porque quando eu pensei em Bolotinha, eu acho que eu pensei mais ou menos assim quando o Arnone fez o segundo livro, né? Esse agora que estourou, né? Assim, eu quero fazer um livro para ser reconhecido mesmo, para estourar, né? Então, detetive de criança não tinha, porque detetive só de caso de adulto. Assim, vou fazer um detetive só especializado em assuntos de criança, que o nicho dele seja escola, família. Aí, assim, detetive Bolotinha, porque eu tinha um amigo do banco que era gordinho, baixinho e muito simpático. E assim, eu gravei ele, né, desde que eu conheci na década de 80, assim, quando eu fizer um livro infanto-juvenil, ele vai ser meu personagem, porque ele é o tipo do cara que agrada a criança. Sempre bem-humorado e baixinho, gordinho e careca. Aí o Bolotinha foi ele. E assim, agora vamos ver as histórias. A primeira que eu fiz foi o sumiço do gato siamês. Eu gosto mais de cachorro que de gato, mas escolhi o gato, né? E o pai não gostava muito de cavalo, não sei o quê, e deu um gato para o menino. Mas o menino gostava muito mais de cavalo do que de gato, né? Então o pai fez o gato sumir porque estava incomodando em casa. E o menino foi procurar o detetive Bolotinha para solucionar esse caso, para achar o gato. O gato estava em Perequê, Olha que bacana. Né, porque todo o cenário... Não, ele veio a Camboriú pesquisar sobre o gato, toda a região ele fez. E no fim ele achou o gato e deu uma lição no pai, assim, sozinho, assim, olha, tu não pode fazer isso com o filho, porque não sei o quê, tu pode traumatizar ele, tá toda a vida, não sei o quê. Então, não tinha punição nunca no final da história, mas tinha os conselhos, uma coisa assim, né? Aí perguntava quanto que ele cobrava, assim, só um abraço tá bom. Era o cachê do o detetive Bolotinha, ele é para que faixa etária? Pois é, isso é outra coisa que eu não sei. Eu me vejo muito bem sendo leigo, né? Porque tu falou que é professora, tudo, né? Eu sou professor de nome, porque eu fui professor só no Banco do Brasil, até de comunicação. Fora disso, eu sou formado em Direito, né? Uhum. Então, eu tive uma parceira também, muito, muito legal, mas ela foi reitora da universidade, inclusive. Só que ela era totalmente teórica. Ela morou em Camboriú, essa também morou muito tempo aqui em Camboriú. Ela é totalmente teórica. E eu era só prática. Então, era um desencontro total quando a gente ia falar com as crianças, porque ela falava muito mais para a professora e eu para as crianças. Uhum. Então, as crianças ficavam uma hora sem entender nada, porque era só para as professoras, né?
E quando eu falava e brincava, as pessoas também entendiam. Então, claro que essa questão sempre vai aparecer num certo momento. Então, eu prefiro 1000 vezes, né, ser super espontâneo e respeitar as pessoas que têm formação, do que usar uma formação que eu não tenho para escrever. Então, eu escrevo com instinto mesmo. Eu escrevo com instinto assim, e depois vamos ver se deu certo, se não deu. E eu acho que, no final, tanto a literatura de adulto como a música, como a literatura de criança, né, ela só tem 2 parâmetros para ser analisada. É boa ou não é boa. Não adianta a gente querer enfeitar, dizendo ela é boa, mas está faltando alguma coisa. Então, não é boa, né? E dizer assim, pô, ela não está boa. Pode não estar boa na visão de quem está vendo, mas na visão do outro pode estar boa. Então, eu acho que esse é o parâmetro. Está boa ou não está boa. Na hora que a gente tem que explicar, já começa a confundir. Né? Não, eu achei interessante porque, eu perguntei da faixa etária, porque eu achei interessante que você falou que o Detetive Bolotinha foi a Perequê, veio a Balneário, aí a minha mente de professora já começou a raciocinar aqui, né? Então, eu digo, pô, que legal para as crianças aqui da nossa região, para as professoras trabalharem na escola, geografia, além de todas as outras questões, né? Mas, assim, porque são cidades que as crianças conhecem e aí pode já trabalhar no mapa, onde é que fica, onde é que não fica. E, enfim, é muito rico. Não, mas né? Aí aconteceu o seguinte... Uma história muito rica. Como eu estava no auge, assim, no Rio Grande do Sul, na época, veio excursão das escolas para cá para conhecer Itapema por causa do Bolotinha. Nossa, viu? Eu sei que fizeram umas 4 excursões, aqui mora Bolotinha. Porque eu peguei o meu caderninho, fui por rua, eu moro na 212, mas fui onde era a delegacia, que era 2, 4 e pouco, fui em tudo que é lugar e mapeei ali. E um delegado também fazia parte da história. E eu botei o nome dos personagens todos de amigos meus. Todos os personagens eram amigos do tempo do banco. Então ficou assim, eu fiquei familiarizado com os personagens que eu criei, porque eu sabia o semblante deles tudo, né? E fiz a história. Depois veio o 2º volume também. Isso, eu ia te perguntar do segundo. O segundo se passa nas mesmas cidades, ou aí você já alterou? É que ele sai daqui, aí que tá, ele mora em Itapema. Mas ele ligam do Acre para ele. Aí ele vai até o Acre fazer a pesquisa lá, o caso lá, e depois ele volta. Então, o habitat dele é aqui. É aqui. Mas as histórias acontecem uma em São Paulo, outra no Rio Grande do Sul, outra em Goiás. Então, as histórias ele vai... E aí eu cito fatos dessas cidades, porque eu conheço, né? Por exemplo, se eu for fazer de Goiânia, quando eu vou a Goiânia, eu já anoto alguma coisa de Goiânia, para botar na história e identificar a escola, né? São 2 livros do Detetive Bolotinha. São 2 e o terceiro agora já está no forno. Já está, mas eu quero fazer... Custou um pouquinho. O primeiro teve, acho que 15 edições, o segundo, e agora o terceiro eu quero fazer já talvez até com uma outra editora, porque 2 são com as Paulinas. Então, assim, é um processo sempre, né, que ele vai dar certo, porque o terceiro vai de novo a mesma coisa. Né? Já dá para falar, assim, em que região do Brasil vai ser, ou não dá para falar ainda? Não, acho que ainda não dá, porque ele está no processo, né, ainda não. Tá bom, mas eu queria só pedir para o Calunga para mostrar para esta câmera aqui, Calunga, a capa só dos livros que você trouxe aqui. Então Criança não faz o Poeta Brincalhão. Sim. Né? Esse aqui é o mais recente. Né? Esse é o mais recente. Ele está com uma capa totalmente diferente, com aqui abertinho aqui, né? Não, é sempre o mesmo ilustrador que trabalha? Não, pois é. Esse aqui, eu tenho 2 livros com esse ilustrador, que é do Paraná, de Curitiba, o Oscar, né? Oscar Reinstein. Ele é fantástico, ele. Ele junta as 2 coisas. Ele é um artista plástico, praticamente. Então, ele é muito bom ilustrador. E esse aqui eu tenho um poema, porque eu tenho 50% dos meus poemas decorados, eu acho, né? Os outros 50% não. Então, tem um que eu sempre digo que o efeito do poema com a criança, né? Pela rima, como é que ela vai participar. Então, esse aqui, eu sempre trabalho bastante assim. E agora? Claro, e agora a bola picou dentro ou picou fora? Eu garanto 100% que a bola picou dentro. Porém, aquela senhora diz que a bola picou fora. Seu juiz pode falar para o jogo continuar? Seu juiz, foi dentro ou fora?
onde aqui picou a... Aí e as crianças, bola. Bonitinho. Então, sempre tem que ter essa interação, né? O outro livro, esse aqui foi lançado na Colômbia, né? A Cidade dos Meus Sonhos. E La Ciudad de Mis Sueños. Isso foi lançado na Colômbia. No encontro de contador de história, teve lá em 2017, e eu fui representando o Brasil. Foram 4 escritores daqui, contadores de história, e me colocaram como contador de história, mas eu não sou um contador de história, eu sou um poeta brincalhão mesmo. Então eu conto história naturalmente, né? Daqui a pouco já estou cantando, daqui a pouco estou dizendo poesia. Daqui a pouco nós vamos ver alguma coisa. E esse livro é o seguinte, ele tem uma proposta que é a criança ser participante total, como ilustradora do livro. Aí, por exemplo, só no início dele, né, diz assim, o início do livro: a cidade dos meus sonhos tem uma casa amarela, e quem mora nela, eu. Aí está o texto em espanhol do lado, totalmente branco aqui, e tem uma fadinha que acompanha o livro, que ela pergunta assim: ei, você aceita o desafio de desenhar a casa onde mora? Então, mãos à obra. Bacana. Então, ela convida a criança para desenhar a casa que mora. E assim todo ele vai nessa levada, assim, né? A segunda é assim: a cidade dos meus sonhos tem uma rua que vai e vem. E por ela passa carro, e por ela passa trem. E por ela o carro vai, e por ela vai o trem. E por ela o carro vem, e por ela vem o trem. Né? Entenderam? A criança não entende, mas isso vai dizer que entendeu, né? E aqui, a fadinha, pício. Que tal desenhar agora a rua que você mora, com a sua casa e as outras casas também? E aqui, geralmente, eu canto Era uma casa, muito engraçado. Qualquer outra música que vier na cabeça, eu já... Então, todo ele é assim, ele já é dinâmico, né, nesse sentido. Tá bom. Agora, Lindos livros. Esse aqui é Novos Casos da Titi Bolotinha. Esse é o segundo... Esse é o segundo volume. Novos casos. Só que aqui houve um problema. O detetive mudou? Não, mudou. Isso foi uma briga com a editora. Por isso que eu estou com as paulinas meio assim, meio de runça aí. Pô, o Boletim era gordo. Então, aí eles não conseguiram renovar o contrato com o ilustrador, e o outro fez ele magro. O cara ficou diabético, eu não sei, ficou meio... Então descaracterizou muito o personagem, e ele não foi bem tranquilo. Também não teve aceitação por causa das histórias, né? Sim. Mas assim, o personagem ficou diferente. Mas as pessoas mudam, né? Com o tempo. Mas ele ficou muito magro. O charme dele era ser gordinho. E aqui é uma guinada de, como dizia, 190 graus, né? Na história, que eu escrevi um romance também, para adulto. Delírios e Paixões de um Serial Lover. Delírios e Paixões de um Serial Lover. Esse livro foi uma guinada, porque uma hora eu pensei assim, pô, né, ficando velho, né, assim, eu vou diversificar um pouquinho, porque trabalhar com criança é muito bom, claro que é ótimo, mas as viagens são cansativas um pouco, né, porque agora mesmo, amanhã eu vou para o Rio Grande do Sul, vou para Porto Alegre, interior, aí volto, depois vou para outro... Então, assim, já está cansando. E eu vim para cá, para Itapema, justamente para ficar mais um pouco com a esposa, né? Porque agora só eu e elas. Aqui, uma filha que mora... Uma filha mora em Itapema também, mas não trabalha, então a gente está mais sozinho aqui. Então, eu vim assim para escrever, para ficar mais à vontade, e uma vez por mês, assim, que eu dou uma saída. E esse livro aqui, assim, eu vou começar a escrever para adultos também. E escrevi Delírios e Paixões de Serial Lover, que é uma história. Aí vem aquilo que tu falou sobre as crianças. Aqui, sim, na literatura de adulto, tu pode te basear em fatos e pessoas que existem. E eu contei, assim, eu inventei uma história que é um meio ficção e meio verdade, né? Sobre o tempo que eu morei em Jaguarão, lá com 21 anos, sobre um serial lover, assim, que é um amante em série, né? Conta os namoros dele, tudo. Aí já botei a revolução, a ditadura, qualquer coisa daquela época, né? Já aproveitou. Já aproveitei e botei, não botei opinião, porque eu sempre deixo isso aí para o leitor, senão a gente se queima sem necessidade, né? Sim. Então, esse aqui é uma proposta para literatura de adulto. E agora ultimamente, eu estou com esse livro em inglês para sair,
e terminando um... Esse livro é de uma editora... Underline. Da onde que ela é? Pois é um processo muito, muito interessante aí. A editora é de Nova York. Nova York. A dona é brasileira. Sim. Ela é uma abnegada pela literatura, né? E ela está mais de 30 anos lá em Nova York. Então, ela viu a questão das escolas de alunos brasileiros de Portugal, e ela lança nos Estados Unidos, mas ele vai direto para a Europa ali. Ela tem distribuição lá. Uhum. E ela publica ou em inglês e português, ou só em inglês, e depois trabalha o livro nas escolas. E o livro é novo? É novo. É inédito, então? É inédito. O nome dele em português é Diário de um Vovô para Frentex. Uhum. E aí traduziram lá, né, porque para Frentex não tem em inglês, então ficou outra maneira lá, ela ia fazer em três livros, mas resolveu fazer num só maior, porque ela achou que a história ficava mais completa. E é um avô que começa conversando com os netos pequenos. Depois já começa com os netos que são adolescentes, ele fala com os netos adolescentes, em outra linguagem. E ele vai sempre também nessa linha de valores. Uhum. Então tem poesia, tem conto, tem conselhos. Ficou 3 livros, então. Ficou 3 livros, assim, cada um com uma faixa. Com uma faixa etária. Muito legal. Bacana. Muito como é que se chama isso? Uma trilogia. Trilogia. É uma trilogia. Só que ela colocou no mesmo livro. Porque eles têm muito, assim, claro, não comparando, mas o Harry Potter, eles têm muito essa questão de continuação. Sim. Então, esse eles resolveram fazer assim, olha, o livro dá para falar perfeitamente com os pequenos, com os adolescentes. Cada livro uma fase. Aí vem aquela resposta à tua pergunta, né? Agora mais assim, mais com argumentos. Eu não considero a literatura infantil para criança. Eu considero para família. Então, acho que literatura, se fosse literatura familiar, seria a mesma coisa que dizer literatura infantil. Porque a mãe tem que estar envolvida com a literatura infantil. A professora tem que estar envolvida com a literatura infantil. Porque a criança, ela não... Tem muitos que não leem, que ouvem a história. Então, por isso que eu acho que a literatura infantil ela é muito mais abrangente do que tu dizer assim, não, eu escrevo só para criança. Então, se a gente lê hoje um livro infantil, a gente vai gostar do livro. Então, eu sou adulto ou sou criança se eu gostei do livro infantil? Já fui criança. Agora eu sou adulto e continuo gostando dele. Eu posso ler perfeitamente o livro do Arnone e ler um infantil. Sim. E gostar dos dois. Então, eu vejo uma necessidade, talvez didática, de ter uma separação, né? Esse livro é infanto-juvenil, aí tu vai ter que estabelecer que idade que é a criança, é pré-adolescente, adolescente, não tem criança. Eu acho que se a criança tem condições de ler, ela vai ler dentro da idade dela e vai gostar. Se for um pouquinho acima, que ela não entendeu, ela não vai gostar. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, o Bolotinha, ele foi lançado querendo pegar quarto ano, a quarta série, o quarto ano ali. Mas ele já pegou a 6ª e já está pegando a 3ª. Sim. Então, a criança está evoluindo muito. Tem uma margem ali, né? Tem. Digamos, quando você coloca uma idade, tem uma margem um pouco para cima, um pouco para... Tem outra coisa, né? A gente vive num tempo, assim, eu acho que a grande coisa da idade, isso aí tem que falar, né? Da idade, eu acho que o maior benefício da idade é que tu fica sendo muito observador, e mais ainda que tu era antes. Então, por exemplo, a gente sabe perfeitamente que a era de hoje não é a era que... Né? A geração é uma coisa, a era é outra. Hoje não pode querer colocar goela abaixo os nossos valores como a gente recebeu. A gente tem que adaptar ao mundo de hoje, né? E a gente talvez não se sinta muito bem em fazer essa adaptação porque houve uma ruptura, não houve uma continuação. Por exemplo, o amor, dá para discutir isso, a liberdade também dá para discutir. Então, na literatura, eu tenho que fazer ela ao mesmo tempo com os meus valores, mas assim, deixando espaço para que uma criança de hoje entenda também. Senão, ela vai ficar voando com aquilo ali, né? Porque foi muito diferente o meu tempo de criança e o de hoje. Então, eu acho que em cada livro, em cada música, né? Nós vamos falar de música agora. Então, tá. Não, a música é o seguinte, a música é que a poesia, né? Cantora, maravilhosa. Precisa afastar aqui? Não precisa. Está tranquilo? Tá ótimo. A poesia tem isso aí, né? A poesia já é, pela sua própria construção, ela é uma melodia, né? As palavras têm que ter uma sonoridade
que a rima permita, né, essa lembrança de música, né? Porque vamos bem do simples aí. Uma música romântica, só em ler a letra, a gente já fica gostando pelo romantismo com que ela foi feita. E, claro, se o cantor tem uma interpretação linda, essa música é imortal, essa música é eterna, né? A música francesa romântica, a italiana romântica, e a Marisa Monte, né? Esse pessoal nosso aqui. Então, a música infantil tem a mesma coisa, assim, ela não precisa ser uma música muito bem elaborada. Não que isso aí faça uma diferença, mas, por exemplo, assim, a música que o Toquinho faz, a criança gosta. Uma música que eu faço, ela pode gostar perfeitamente e a harmonia não tá com 5 acordes, né? E a do Toquinho está com 27. Né? Uhum. Então, isso aí tudo volta àquilo que eu falei. Gosta ou não gosta, é boa ou não é boa. Então, mas o tema é que tem que ser, assim, de uma maneira que eu não posso fazer uma música e cantar aqui para a gente gostar e daqui a uma semana os 4 esquecerem o que a letra dizia, né? Então, essa aqui, por exemplo, eu digo que é minhas emoções aqui do Roberto Carlos, né? Eu abro sempre o trabalho com ela e ela também foi fruto de uma poesia, né? Canção do Abraço é o nome. Dê bom dia com sorriso nos lábios, diga como vai, apertando forte a mão. Quebre costela num demorado abraço, trate todo mundo com carinho e atenção. Seja feliz, faça feliz o seu irmão. Não custa nada ser camarada, não custa não. Cuide da saúde pra não ficar doente. Leia e estude, que faz bem pra mente. Respeite a natureza e o meio ambiente. Leve a vida na boa alegremente. Seja feliz, faça feliz o seu irmão. Não custa nada ser camarada, não custa não. Seja feliz, faça feliz o seu irmão. Já estou vendo as crianças na frente. Não custa nada ser camarada, não custa. Aí eu espicho, né? Não. Não custa. Não. Quando você vai numa escola, você abre... Eu abro sempre com esse, digo aquele poema, permitam que eu me apresente, o nome não tem. Mas aí eu estou com colares, né, com óculos, com vários tipos de chapéu que eu vou trocando conforme o segmento. Delícia. E a primeira que eu fiz, né, que eu estou fazendo uma nova versão, com outro tema não contra a letra, é a música da avó. Aí eu falo sobre a família, né? Quem é que está na família, o cachorro, aquilo tudo, mas que a avó tem um papel importante, porque se a mãe vai trabalhar, a avó fica com... Então, quem é que tem avó perto? Aí eu faço um diálogo com ela. Quem é que tem avó aqui? Quem é que não tem? Daqui a pouco não levanta, minha avó já morreu. Então tem tudo isso no universo deles que a gente tem que entrar. Aí, eu fiz uma música para a avó e falo para eles... Como vai tua avó? Muito bem, bererém, bem, bem, caminhando numa perna só, vai chiando muito mais que um trem. Como vai tua avó? Muito bem, bererém, bem, bem, caminhando numa perna só,
vai chiando muito mais que um trem. Coitadinha da vovó, tá ficando tripirada. Inventou que o vovô tem uma outra namorada. Ó, 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 como vai tua avó? Muito bem, bererém, bem, bem, caminhando numa perna só. Vai chiando muito mais que um trem. Vejam só o que ela fez. Não pensa nada com nada, pois saiu com sua netinha pra dançar uma lambada. Ó, 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 como vai tua avó? Muito bem, pererém, bem, bem, caminhando numa perna só. Vai chiando muito mais que um trem. Ó, 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 como vai tua avó? Muito bem, pererém, bem, bem, caminhando numa perna só. Vai chiando muito mais que um trem. São músicas bem envolventes, assim. Já dá vontade de sair dançando. Pois é. Mas aí, sabe, aí é aquilo que a gente fala, né? Tem que estar no universo deles. E eu até me atrevi uma vez, eu fiz uma vez. Agora, a mais recente, eu comecei a lembrar que quando eu era criança, 7 anos, né? Acho que até um pouquinho menos, estava a efervescência da música, né? Da Jovem Guarda, aquela coisa toda, e tinha uma banda, eu não sei se ela era argentina ou era mexicana, não sei, era Os Lobos o nome. Era uma música, uma banda maravilhosa, assim, e eu decorei uma música deles com 7 ou 8, decorei só de ouvir a música e de gostar. Depois, agora, eu assim, para um pouquinho, mas essa música, eu acho que dava para adaptar para a criança. Não pela letra em si, mas pela melodia, né? Eu vou cantar só um pedacinho dela que eu me lembrei agora, que eu acho que até alguém deve conhecer essa música, porque ela foi muito conhecida aqui. Então, eu fiz uma adaptação dela. Vento, diga para a chuva, pra ela parar de cair, de molhar, pois faz mais de uma semana que eu não vejo o sol. Não posso brincar. Vento, diga para o tempo, pra ele parar de chorar e sorrir, pois faz mais de uma semana que eu não vejo o sol. Não posso brincar. Aí assim, não vou fazer, porque assim é gosto pessoal. Então, assim, é um universo maravilhoso, né? Para escrever, para viver. Maravilhoso. Para renovar. E assim, ó, não sei como é que nós estamos aí, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Não, temos um pouquinho de tempo. Meu Deus, acho que poderia fazer... Não vai dar tempo para fazer tudo. Nós vamos ter que passar um final de semana inteiro fazendo pergunta aqui, sabendo que é. Mas, assim, uma curiosidade minha. Em que momento da sua vida você... Porque você disse que é formado em Direito... Bancário. Então, em que momento, né, com que idade, em que momento da sua vida você disse, não, é isso que eu quero fazer? Não, eu vou responder, né? Como eu te falei que eu sou muito observador, quando eu cheguei aqui, a gente conversou um pouquinho, o Arnone, né, o doutor Arnone foi no Pânico e a gente conversou um pouquinho, assim, não, que a esposa, né, do diretor viu o livro, gostou,
e eu fiz... Então, assim, tudo tem uma história paralela, né? Eu lembrei dessa também porque eu comecei, aparentemente, de uma maneira assim, que eu não sei por que eu comecei daquele jeito, mas eu acho que o destino tem essa influência aí, né? Eu morava numa rua, lá em Santo Ângelo, na década de 80, que era um condomínio aberto, porque naquela época não tinha condomínio fechado ainda, era um condomínio. E era muito bonito, assim, tinha muito verde, tinha um riozinho que passava no meio, aquela coisa toda de cenário já. E eu tinha na época não, até hoje estão as 3 filhas, né? Mas ali na quadra tinha 12 crianças, com os filhos dos colegas. Então, enquanto algumas esposas eram professoras, outras trabalhavam, elas se reuniam no fim de tarde para tomar chimarrão, né? E os homens, os que estavam naquele horário em casa, ou era caipirinha, aquela coisa, mas se reuniam também para conversar. E eu disse assim, mas essas crianças aí eu vou brincar com elas agora, né, nesse meio tempo. Então eu tinha uma garagem em casa, colocava as 12 na garagem e contava história para elas. Né? Aí chegou e fazia teatrinho, contava história, elas se preparavam para fazer um teatro. Então até me lembro que tinha um pequenininho que era muito, assim, se metia com os grandes, a gente botava ele como guarda. Então ele ficava na porta cuidando do movimento. Então ele ficava quietinho, porque a profissão dele era guarda, para ele ficar quietinho. Aí fizemos várias teatrinhos, né? Mas chegou num ponto que eu assim, terminaram as histórias que eu sabia, que eram aquelas normais, né? Agora o que eu vou fazer para continuar com esse grupo aqui legal aí? Assim, vou ter que inventar uma história. Aí foi meu primeiro livro. Eu trabalhava de noite no banco, de madrugada. Então eu fiz a história no banco, porque tinha uma hora que tinha serviço, outra hora tinha que esperar que o serviço chegasse, e que Amor de Bruxinha. Eu fiz a história em 2 dias, né? Que Amor de Bruxinha. Que era uma bruxinha que era boa, porque na época tudo que é bruxa vestia preto e tinha uma vassoura caindo dos pedaços. Eu fiz uma bruxinha que tinha que tinha 12 anos, mais ou menos, a criança, andava só de vermelho, cheio de flores na roupa, e adorava brincar com as crianças. E fazia doce, essa bruxinha fazia doce, era uma guriazinha. Bom, aí elas gostaram muito, os 12 gostaram da história, né? Ali, todos queriam ser bruxinha, isso já me chamou a atenção. Ninguém queria ser bruxa antes, porque a bruxa era malvada. A partir da bruxa ser uma criança e vestir vermelho e ter uma vassoura toda psicodélica lá, cheia de cores, elas resolveram que queriam ser bruxinha. Você olha, isso é um bom sinal, porque a história está agradando. Aí assim, aí veio aquele pensamento que só a pessoa que está iniciando tem, né? Que eu sempre digo assim, que a pessoa quando não tem senso de ridículo, ela vai longe. Quando ela começa a ter senso de ridículo, ela começa a recuar, porque a opinião dos outros é importante para ela. Então, assim, se eu faço uma história para 12 crianças, eu posso fazer para 30, para 100. Aí, escrevi a história e também veio uma outra ideia ali. Assim, se eu fizer esse livro por uma editora daqui da cidade, ela vai ter o alcance aqui na cidade. Então, se eu fizer em São Paulo, ela vai ter o alcance para todo o Brasil. Aí eu já mandei direto, pesquisei as editoras de São Paulo, vi uma que tinha lá, que era Xangai o nome. Depois eu fui ver no catálogo, depois que me publicaram, que era a Rita Lee, o Raul Seixas e o Paulo Coelho, estreando nessa... Mas na mesma editora. Mas só que a Rita Lee era uma historinha comum. O Raul Seixas e o Paulo Coelho, que recém tinham começado a parceria, era sobre bruxaria mesmo, os livros deles. Não vendeu nada os livros deles, né, nessa época. Mas o infantil foi bom. Foi bom porque o nome do livro, né, que é Amor de Bruxinha, a história era boa. E eu disse assim, agora eu tenho que ver um espaço em escola para entrar. Aí procurei uma professora que me dava, que era professora da minha filha, assim, eu posso apresentar depois que o livro já estava publicado, posso apresentar o livro na sala de aula? Não é para vender, não, é só para ver como é que eu vou trabalhar esse livro com as crianças que não são aquelas que estão acostumadas a me acompanhar na história. Aí as 30 adoraram e as mães, as crianças gostaram tanto do livrinho, quem é que escreveu? Eu disse, não, eu Calunga, daqui mesmo. Aí vendeu os 30 livros para as crianças. E eu já comecei a me entusiasmar, né, com aquilo. Assim, mas agora se eu fiz para 30, eu tenho que fazer para 300, para 100. Aí comecei a viajar na volta com o livro. Que bacana. Aí veio a coincidência que na época foi fundamental para mim.
o Calunga, né? Estava Calunga no livro. Aí o Calunga estava patrocinando o Corinthians, de São Paulo. A empresa? A empresa. E aí o livro começou a vender bem em São Paulo. Por quê? Porque a torcida do Corinthians achava que tinha alguma coisa a ver com o Corinthians, Calunga. Né? Calunga. Então compraram o livro. E o livro começou a vender bem. Aí que veio o Primeiro Namorado, que vendeu bem por causa do Calunga. Do Calunga. Olha só. Então tudo tem uma história paralela aí, né? Tá certo. Mas escuta, quer falar. fazer mais uma pergunta? Não, eu poderia fazer várias. Pode. A gente já está chegando nos finalmente, né? Uma pena, né? Mas o Calunga, agora já não vou falar mais Carlos Heráclito, né? Vou falar Calunga. Né? Todo mundo já sabe quem é o Calunga. Mas a gente já poderia ficar horas e horas conversando com ele, que não íamos esgotar o assunto. Papo muito gostoso. Mas eu queria, antes de encerrar, e de agradecer a presença da Cirlei, né, que foi muito importante nessa conversa com ele, né, de mostrar para as pessoas que estão nos vendo aqui no portal Fala Litoral, né, e também no YouTube, e também no Spotify, as que estão nos escutando. Aqui nós temos pessoas que estão nos vendo e estão nos escutando, né? E perguntar para o Calunga o seguinte: onde é que a gente encontra os teus livros, em primeiro lugar, e segundo lugar é o seguinte: como que você está morando em Itapema, né? Você agora é um catarinense, né? Claro, com muito orgulho, com muito orgulho. Como é que as pessoas conseguem conversar com você para que de repente te convidar para um evento, numa escola, ou enfim, aonde você possa ir transmitir essa mensagem muito bacana para as crianças, de valores, principalmente de valores para o nosso cotidiano, né? Pois é, quanto à livraria, né, as Paulinas têm livros meus, né? A Amazon também tem, isso também tem. As editoras, porque eu tenho o Instagram, Calunga. Quando é embaixo, como é que é? Quando é underline. Calunga _ Neves. Sim. É o Instagram. Nós vamos colocar aqui, né? O e-mail é CH, tudo minúsculo, CH, agora não é underline, agora é o tracinho normal, chneves@uol.com.br. Sim, a gente vai colocar também. E eu estou com um site também que é calungashow.com.br. Calunga Show, tudo junto.com.br é o site. Sim. Telefone não sei se vai. Não, se tu não te importa. Não importa, não. É 54, que ainda continua com o código do Rio Grande do Sul, 54 99182 9742. Vamos repetir. 54 99182 9742. Ele tem o WhatsApp também? Tem o WhatsApp também. Tem o WhatsApp. E eu fico totalmente, primeiro, já antecipando que muito obrigado pela essa oportunidade de a gente estar juntos aqui. Né? E eu realmente, para mim, a escola é o habitat do escritor de literatura infantil. Então, eu fico super à vontade e pode procurar, que eu aceito prontamente os convites para visitar escolas. Tá, mas agora, então, antes de terminar, né? Passa uma mensagem final para nós que estamos aqui assistindo e também para as crianças. Claro, como eu iniciei com poesia, eu vou terminar também dizendo a poesia que eu encerro o meu show poético musical infantil, Poeta Brincalhão, que eu encerro assim, ó: se eu fosse a saudade no coração de quem parte, deixaria para quem fica um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate enfeitado com glacê, que é para vocês lembrarem de nunca me esquecer. Um beijo no umbigo, para a gente ser sempre amigo. E um beijo na ponta do nariz, para a gente ser sempre muito... Feliz. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Cirlei. Né? Obrigado pela presença. Nós temos uma plateia, a Marilice, cantora Marilice Caldar, está na plateia, né? Que admira muito o Calunga. É recíproco. E temos o Orivelto também, que assistiu, né? E fez todo o nosso processo aqui. Obrigado, Calunga. Obrigado mesmo. Obrigada também.